levantada para que chegue até você. Não esqueçam de entregar o plano de leitura junto, tá? Vocês que estão entregando a Bíblia, por favor, entregue junto o plano de leitura. Você que ainda não pegou o nosso plano de leitura anual da Bíblia, tá? Você pode pegar ao final do culto, ok? E as Bíblias que estão sendo entregues já serão entregues com um plano desse de leitura, amém? Glória a Deus. O livro do profeta Sofonias fica lá no que chamamos de Antigo Testamento, ou Antiga Aliança. Não é um livro muito comum de ser manuseado, então se você encontrou, ajude quem está perto de você, amém? Fica ali depois do profeta Abacuque, ok? Quase no final, antes de Ageu, Zacarias, Malaquias. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos ler o capítulo de número 2, ok? Eu vou te convidar para lermos juntos. O tema desta mensagem é: voltem para Deus, amém? Glória a Deus. Eu vou ler contigo do versículo 1 ao versículo 3. Vamos ler todos juntos os 3 versículos, amém? Então, Sofonias, lembrando que este nome, o nome desse profeta significa Deus ou Senhor esconde, protege, um nome forte. Vamos lá então, versículo 1, leia comigo. Pensem bem, não, vamos ler forte, amém? Com fé. Quem crê nas escrituras aí? Amém? Então vou ler com fé comigo, vamos lá. Pensem bem e tomem juízo, povo sem vergonha, antes que vocês sejam levados embora como a palha que desaparece num só dia, antes que a ira furiosa do Senhor Deus caia sobre vocês, antes que chegue o dia da ira do Senhor. Voltem para Deus, todos os humildes deste país, todos os que obedecem às leis de Deus. Façam o que é direito e sejam humildes. Talvez assim vocês escapem do castigo no dia da ira do Senhor, amém? Entenderam porque não é muito manuseado, né, esse livro, né? Perceberam, né? Vamos orar? Se você crê que Deus pode falar contigo e quer falar contigo através dessa palavra, feche os olhos. Peça isso a Deus agora em nome de Jesus. Pai, com alegria, com gratidão eu oro. Nós oramos pedindo que pela tua mão poderosa, a tua gloriosa misericórdia e graça nos alcance agora, ó Pai. De tal maneira que cada um de nós seja ministrado no mais profundo do nosso coração. E saímos daqui transformados, restaurados, para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar por um momento. Semana passada nós começamos a análise desse livro, começamos a nossa maratona sobre o profeta Sofonias, este homem que pregou na época do rei Josias. Rei Josias que por sua vez foi o último rei temente a Deus no reino de Judá. Sofonias por sua vez era descendente de Zedequias, conforme vemos no versículo 1 do capítulo 1, que foi o penúltimo rei fiel do reino de Judá. Depois desses dias aqui de Josias, nós vimos semana passada, após o arrependimento, a reforma, a mudança, Deus falou que a ira dele ainda permanecia sobre o Judá, porém, pela atitude, diga comigo, atitude, pela atitude de Josias, aquilo tudo não ocorreria nos dias dele, mas nos dias seguintes ao seu reinado. E assim foi. Assim que Josias falece, seu filho assume o reino por poucos meses, é levado preso para o Egito. Depois disso, um outro filho dele que ficou no lugar, reina cerca de 11 anos, até ser levado para a Babilônia. E por fim, o seu neto, o último rei, seu neto Joaquim, reina até que a Babilônia acaba, arrasa com a monarquia, e nunca mais o reino de Judá teve um rei da linhagem de Davi. Este que nós sabemos se levantará para julgar todos, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, amém?
E nesse contexto, então, vimos também que o livro da lei foi encontrado, que inclusive foi o que motivou o arrependimento de Josias, a leitura do livro da lei, a compreensão da lei do Senhor. Por isso que nós sempre enfatizamos a necessidade da leitura da palavra de Deus, porque ela é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, mediante o agir do Espírito Santo. Ela é a verdade que liberta. Uma vez encontrado o livro da lei, depois de tantos anos abandonado, esquecido, então houve o arrependimento, a mudança da sorte daquele rei e daquela geração, daquele contexto. E Sofonias, nesse momento, se levanta como voz profética para deixar bem claro que o dia do Senhor, o dia do julgamento dele estava próximo. Também vimos que o dia do Senhor fala de um momento onde o Senhor intervém na humanidade. Não é literalmente um dia de 24 horas, mas é um momento, um período. E esse dia fala tanto de momentos que já aconteceram, como momentos que vão acontecer ainda. Como o Senhor Jesus nos fala do dia do juízo, o dia do Senhor. Vimos em Filipenses Paulo falando sobre o dia do Senhor que vem rapidamente. E de tudo que foi falado aqui em Sofonias, muito já foi cumprido, mas muito ainda há de acontecer. Então nós vimos, por exemplo, no capítulo 1, semana passada, os pecados daquele povo. Adoração a Baal, ou seja, o falso Deus que eles tinham como um auxílio para prosperarem, para avançarem nas suas plantações, nas suas economias. Vimos que eles adoravam a lua, o sol, as estrelas, como muitos fazem até hoje, com os signos, com as constelações. Algo muito grave também vimos, por exemplo, lá no versículo de número 5, que além de adorar esses falsos deuses, havia uma atitude muito parecida com o que há hoje. Diz lá que aqueles que juram pelo nome do Senhor, ou seja, dizem que servem ao Senhor, mas também juram pelo Deus Moloque. Naquele contexto era o Deus, mais um dos deuses pagãos. Mas muitos hoje vivem assim, dizem que servem ao Senhor, juram pelo Senhor, mas também servem por outros deuses, por outros princípios, outras filosofias. E por isso o versículo 7 diz: está chegando o dia que o Senhor Deus vai julgar o seu povo, que adotou, como diz também, costumes pagãos na adoração ao Senhor, roubavam, usavam de violência. E aqui no capítulo 2 é interessante essa dinâmica do Senhor, pois nós vemos isso ao longo de toda a Bíblia, Deus anunciando o juízo, mas também demonstrando a sua graça. Cantamos agora há pouco sobre a graça de Deus, amém? E a graça do Senhor, muitos têm uma visão distorcida da palavra, como se a graça do Senhor fosse algo exclusivo do Novo Testamento. Alguns vão até além, né? Achando que o Deus do Antigo Testamento é um Deus que precisava se converter, e aí no Novo ele se converte, fica bonzinho, né? Porque no Antigo ele era mau, matava e mandava destruir e tudo mais, sem perceber que na verdade a palavra de Deus é uma só, Deus é um só, a revelação é uma só, ele é progressivo. O que nós percebemos é a graça do Senhor em todo o tempo. Por exemplo, quando ele destrói Sodoma e Gomorra, inclusive é o grande paradigma, parâmetro sobre destruição. O Senhor vai falar aqui em Sofonias sobre isso, vai falar no Apocalipse sobre Sodoma e Gomorra, vai falar, Jesus falou sobre isso. Então foi uma vasta destruição que ficou como um exemplo. Mas mesmo naquele contexto, quando Abraão intercede, perguntando ao Senhor se ele pouparia a cidade, ele diz: eu pouparei se houver ali pelo menos 30, 20 pessoas justas. E não havia, apenas Ló estava ali, e ele então é tirado do contexto antes da destruição. E assim nós vemos vários outros exemplos da graça e misericórdia do Senhor, e aqui não é diferente. Nós vemos que depois do capítulo 1, na sequência, após Deus anunciar que o dia do Senhor está próximo, ele vai dizer no capítulo 2, pensem bem, tome juízo. Agora ele chama para a responsabilidade, ele chama para a compreensão, ele chama para o entendimento o povo. No capítulo 1 ele apenas declara a condenação, mas agora ele faz um convite, um apelo. Ele diz: pensem bem, tome juízo. E olha que interessante,
essa expressão, que politicamente não é tão correta nos nossos dias, né? Imagine Deus chamar o povo de povo sem vergonha. Algumas traduções vão dizer sem pudor, que é a mesma coisa. Aqui, essa versão que nós usamos é um pouco mais rasgada, né? Mas lá no original, no hebraico, é isso: povo que não tinha rubor algum, vivia, praticava o mal e estava tudo certo. Como é hoje, pessoas praticam o mal e está tudo certo, praticam o pecado e está tudo ok. Isso falando no contexto de igreja, estou falando do mundo. Continuam com seus pecados de estimação e está tudo certo. Não há mais vergonha, não há mais por que mudar, não há mais nenhum tipo de valor. E naquele contexto, se já era assim, onde se vivia em comunidade, se tinha um contexto de corpo, de comunidade, muito mais hoje, na nossa cultura individualista, e cada um por si, certo? E ninguém está aí para nada, as pessoas se divorciam, as pessoas abandonam os filhos, as pessoas abortam, as pessoas abandonam os seus pais em lares, em asilos, porque vou viver minha vida, tenho o direito de ser feliz e está tudo certo e de boa. Então o povo que não tem rubor algum, era aquele povo, um povo sem vergonha. Mas mesmo sendo um povo sem vergonha, Deus, ainda com a graça e misericórdia dele, chama atenção para que eles se arrependam, para que eles voltem para Deus, mesmo nesse contexto. Então há esperança para nós hoje, porque nós não somos nem um pouco melhor do que aquele povo. Há uma tendência em nós de sempre olhar e pensarmos que somos melhores, mas não há diferença alguma entre nós e eles. Diz aqui: antes que vocês pensem, olha só, pense bem, tome juízo. Não é para tomar uma atitude emotiva, com base numa pregação apelativa, uma música, né, uma iluminação. Não. Da mesma forma, Isaías disse para o povo: ó, venham, Deus está falando através do profeta Isaías: venham até mim, vamos pensar, vamos analisar, arrazoemos. Deus nos deu razão, Deus te deu inteligência, amém? Você é inteligente. Diz o texto: pensa bem, toma juízo, antes que sejam levados embora, como a palha desaparece no seu dia. Antes que a ira, e não é apenas uma ira, é uma ira furiosa do Senhor Deus, caia sobre vocês. Antes que chegue o dia da ira do Senhor. Então, por três vezes ele fala, né? Antes que e antes que. A ênfase, ainda há um tempinho. Antes que. Mas sabemos também que a Bíblia é muito clara ao dizer que chega um momento que não há mais como buscar a Deus. Então ele diz aqui: voltem para Deus. E é interessante isso. Todo homem, toda mulher precisa voltar para Deus, arrepender-se. O voltar tem a ver com arrependimento. Nós usamos hoje, lá no contexto dele se usava techuvá, que significa retornar. Hoje a gente usa converter, né? O fulano se converteu, que é a mesma ideia. O que é converter? O que é conversão? Mudar a direção. O ser humano está em uma direção, ele muda a direção e começa a ir na direção do Senhor. Voltem. E por que é importante entender isso? Porque muitos de nós crescem com a seguinte ideia: eu estou naturalmente no caminho do Senhor. Na nossa cultura religiosa, espiritualista, onde tem todo esse sincretismo, essa doideira, essa loucura, né? Que a nossa história aí misturou um monte de povo, história e nação e tipo de religiosidade. As pessoas, elas não têm dificuldade em ter uma religiosidade. O problema é como ter isso. Então, nós temos a seguinte ideia, normalmente é assim: a pessoa pensa que ela já nasce no caminho do Senhor, ou de um Deus, ou de Deus, enfim, e ela permanece nesse caminho, a não ser que alguma tragédia,
uma situação muito difícil na vida dela, ou um pecado muito grave, e até isso hoje em dia é difícil, né? Porque o que é pecado grave? Porque nós vivemos tão sem parâmetro hoje em dia, que até isso é difícil. O que é pecado grave? Para começar a conversar com as pessoas, você vai perceber que nem isso hoje mais tem um consenso. Mas vamos lá, vamos pegar aí o basicão, né? Matou, né? Roubou, enfim. Se falar adulterar, hoje em dia nem isso é grave mais, né? Na cabeça das pessoas. Então, se ela fizer algo muito ruim, aí ela sai do caminho do Senhor. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o ser humano, ele nasce, ele surge, apesar de criado por Deus, apesar de, enquanto criança, não ter como se arrepender, compreender o caminho do Senhor. Por isso o reino das crianças é o reino de Deus. Mas o ser humano, ele já nasce com a necessidade de voltar-se para Deus. Entenda isso. Todos precisam voltar-se para Deus. E é que muitas vezes entre aspas, nascido na igreja tem mais dificuldade e vai para o inferno do que o que não é nascido na igreja. Porque o que não é nascido, entre aspas, na igreja, ele sabe de alguma forma que ele estava mal das pernas e precisa voltar para Deus. O nascido na igreja, ele acha que porque nasceu na igreja, que na verdade nem nasceu na igreja, nem nasceu, né, se tudo deu certo no hospital, mas ele acha porque nasceu na igreja, porque o pai dele é da igreja, a mãe dele é da igreja, o avô dele é da igreja, o pai dele é da igreja, por aí vai. Então ele acha que já está no caminho. E os próprios pais caem nesse erro. Meu filho foi apresentado no templo, vai na salinha, está crescendo. E aí se surpreende quando chega o momento que, né, o Jesus se manifesta e aquele que não é mais uma criança, é um adolescente, é um jovem, e sai do caminho do Senhor. Mas na verdade não é que sai, nunca esteve no caminho. Fazia ali um ritual, fazia ali uma prática, porque o pai leva e a criança vai, naturalmente. Mas chega um ponto que não vai mais. Não entendeu que precisa voltar para Deus. E você, pai, você, mãe, precisa pregar para o teu filho. Ele precisa voltar para Deus. Todos nós precisamos voltar para Deus. Amém? Entendeu isso? Todos nós, ninguém escapa disso. É o que a Bíblia nos ensina. E o profeta está dizendo para eles: voltem para Deus. E olha só. E aqui ele faz uma seleção, vamos dizer assim, né? Voltem para Deus todos os humildes deste país, todos os que obedecem às leis de Deus. Então mesmo esses que achavam que obedeciam às leis de Deus, precisavam voltar para Deus. Façam, pratiquem o que é direito e sejam humildes. E aqui é um ponto importante também da techuvá, do arrependimento, da volta. Na Bíblia você vai perceber que o arrependimento, ele sempre era demonstrado. Logicamente que o ser humano, ele tem sempre a tendência de distorcer as coisas, né? Então, às vezes a gente vê aquelas pessoas que se flagelam, né, se castigam para mostrar um arrependimento que na verdade não é arrependimento, muitas vezes. O arrependimento genuíno não passa por isto, mas o arrependimento genuíno, ele demonstra algo. Quando procuravam João Batista, ele falava: mostrem, produzam frutos dignos de arrependimento. A nossa vida precisa demonstrar a mudança. Precisamos frutificar a mudança. Porque senão fica esse monte de crente IBGE que não muda nada, só dá mau testemunho no trabalho porque não muda, dá mau testemunho em casa porque não muda, dá mau testemunho na rua porque não muda, dá mau testemunho no futebol porque não muda. Mas é crente de IBGE. Continua a gritaria, continua a ira, continua a mentira, continua a preguiça, continua, por aí vai, pornografia, imoralidade, por aí vai. Não há atitude. Ele está falando aqui: mostrem, façam o que é direito. Jesus é muito claro quanto a isso. Ele disse: vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos, vocês obedecem os meus mandamentos. Voltar para Deus, meus irmãos e irmãs, passa por isso. É interessante que Atos nos narra que quando houve a conversão de várias pessoas na cidade de Éfeso,
houve uma manifestação muito interessante ali. Em Éfeso havia o grande templo de Diana. E diferente de Corinto, onde havia muita imoralidade no culto, em Éfeso não há registro de imoralidade, mas há um registro muito forte de feitiçaria, magia muito forte. Tanto é que Paulo vai falar na carta aos Efésios sobre as autoridades, potestades espirituais, por aí vai. A armadura espiritual, ali o negócio era complicado. Mas é interessante que Atos nos narra que quando Paulo pregou ali e houve a conversão, o que eles fizeram? Diz que eles levavam em praça pública os seus livros de magia, seus livros de feitiçaria, e queimavam. E agora não vou me lembrar a quantia, mas Lucas ele teve o capricho de registrar a quantia de prata envolvida. Fizeram uma estimativa de quanto valeria aqueles livros. Porque imagina quanto valia um livro naquela época, era um pergaminho, um rolo. Mas então eles demonstraram queimando, jogando fora aquilo que eles sabiam que os ligava a um passado afastado de Deus. O arrependimento genuíno, meu irmão, minha irmã, passa por demonstração. Aqui está dizendo: façam o que é direito, sejam humildes diante de Deus, humildes diante dos homens. Falamos bastante de humildade quando estudamos Filipenses capítulo 2, que Jesus ele se esvaziou e obedeceu ao Pai, viveu como servo, como escravo, porque todo ser humano é escravo. Ele viveu como ser humano, então viveu como escravo, para trazer liberdade para nós. E muitos vivem na vaidade, no orgulho, na jactância. Então o que o Senhor diz para nós hoje, amados, é nos arrependermos. Olha que interessante, o versículo 18 do capítulo 1 vai dizer o seguinte: naquele dia, nem prata nem ouro os poderão salvar da ira de Deus, o Senhor. O fogo da sua ira furiosa destruirá o mundo inteiro. Isso ainda não aconteceu. Houve a destruição de Judá, uns 20 e poucos anos depois do que foi narrado aqui, mas ainda não houve a destruição do mundo inteiro. Ninguém escapará, pois Deus vai acabar de uma só vez com todos os moradores da terra. Nós sabemos por João capítulo 3 que Jesus ele veio para salvar o mundo, amém? Amém? Ele não veio para condenar, mas para salvar. E por que ele não veio para condenar? Os irmãos aqui da comunidade já estão escolados nisso, né? Por que Jesus não veio condenar o mundo? Não veio julgar o mundo? Porque a gente ouve muito aí, né? Na mídia, nas distorções. Tá vendo? Jesus ele veio salvar, não veio condenar. E por que Jesus não veio julgar? Não me julgue, porque nem Jesus veio julgar. Não é isso que a Bíblia fala? Não é isso, mas as pessoas falam isso, né? Mas a Bíblia diz lá em João capítulo 3 que Jesus ele veio para salvar o mundo, não para julgar, não para condenar. E por quê? Porque 2 ou 3 versículos abaixo vai dizer: porque o mundo já está julgado. Todo aquele, presta atenção, todo aquele que não crê, a Bíblia diz lá em João capítulo 3, que não crê em Jesus, permanece, ou seja, ele já estava, sim ou não? Ele permanece debaixo da ira de Deus. Então Jesus não veio julgar porque já estava julgado. Como está dito aqui, a condenação já veio. E nem prata nem ouro, vamos trazer para o nosso contexto, nem a sofisticação, nem a riqueza, nem a inteligência artificial, toda a inteligência humana é capaz de livrar um homem dessa condenação. O que é capaz de livrar um homem dessa condenação? Nem prata nem ouro, nada que o homem possa produzir ou alcançar. Mas abra sua Bíblia comigo lá em 1 Pedro capítulo 1, se você pode fazê-lo. Primeira carta do apóstolo Pedro capítulo 1. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17, vamos ler o 16, olha só.
Porque as escrituras sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Aqui ele está citando Levítico, capítulo 11, capítulo 19. 17 diz: quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai, Ele que julga com igualdade as pessoas, de acordo com o que cada uma tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês, aqui na terra, tenham respeito ou temor a Ele. Leia comigo o versículo 18, por favor, bem forte, vamos lá? Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como ouro ou a prata. Olha só. Porque a Sofonia já havia pregado que nem ouro nem prata pode nos salvar. Sim ou não? E Pedro está dizendo isso, confirmando. Versículo 19, mas nós sabemos disso. Versículo 19 diz: vocês foram libertados, leia comigo bem forte, pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Amém? Pode dar um glória a Deus? Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo, e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Não estão firmadas na nossa capacidade ou riqueza, ouro ou prata ou algo do tipo, mas está firmada em Deus, porque fomos comprados da nossa maneira inútil de viver. Eu não sei quanto a você, mas eu me encaixo nisso aqui. Uma maneira inútil de viver que herdamos dos nossos pais, e aqui pais no sentido bem amplo, antepassados, costumes, ideias, temperamentos. Mas hoje, da mesma forma, Deus está dizendo: voltem para Deus, voltem para mim. Quando Jesus, após ser batizado por João Batista, após ser levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto, e ali foi tentado, saindo do deserto, ele começa então a pregar. O que ele prega? Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo, está perto. Arrependimento é voltar para Deus. Amém? E aqui no capítulo 2, então, ele vai continuar. Depois desse chamado, ele vai decretar o juízo sobre algumas nações. Vamos entender isso a partir do versículo 4. Do 4 ao 7 ele vai falar sobre os filisteus. Não apenas ele, Isaías, Jeremias, trazem, Amós, trazem condenação sobre esse povo que era vizinho de Israel, ao leste, ou melhor, ao oeste de Israel. Habitavam, hoje é chamado de Palestina, onde esse povo vivia. Esse povo não existe mais, não tem a ver com os palestinos hoje, é um povo que não existe mais, acabou, foi destruído. Aliás, todos os que vamos ler agora não existem mais. E eles estavam na terra prometida ao povo de Israel, e sempre foram inimigos de Israel, atacavam Israel, oprimiam Israel quando podiam. E diz aqui: a cidade de Gaza, olha só, ficará deserta, e Asquelon será abandonada. Haviam 5 cidades importantes entre os filisteus, ele vai citar 4 aqui: Gaza, Asquelon. Os moradores de Asdod serão expulsos em menos de um dia, e os moradores de Ecrom serão levados embora como prisioneiros. Olha o que diz o versículo 5: ai de vocês, filisteus, que moram no litoral do mar Mediterrâneo. O Senhor Deus passou esta sentença. Foi Deus quem passou a sentença. E vai recorrer para quem quando Deus sentencia? Vai impetrar habeas corpus para quem? Vai alegar vício no processo para quem? Vai alegar incompetência para quem? O Senhor Deus passou essa sentença contra vocês, e essa profecia está sendo ouvida pelo povo de Judá. Ok? Vou acabar com Canaã, a sua terra. Todos os moradores serão mortos. O seu país no litoral vai virar pastos, onde haverá barracas para os pastores e currais para os rebanhos. Em Judá, as pessoas que não forem mortas, ficarão com as terras do litoral. Ali elas cuidarão dos seus rebanhos e dormirão nas casas de Asquelon, pois o Senhor Deus vai lembrar do seu povo e fará prosperar outra vez.
Então há um juízo muito claro sobre esse povo, e como eu disse, esse povo foi apagado da história. Aliás, se há uma característica no povo de Israel, é que ele permanece até hoje. Os filisteus foram apagados, os egípcios foram apagados, porque os egípcios que existem hoje não são os egípcios daquela época. Só o nome do país permanece. Outro povo, outra etnia. Os assírios, os babilônios, por aí vai. Os moabitas, amonitas, povos que não existem mais, os edomitas. Mas o povo da aliança, o povo de Deus permanece até hoje. E aqui a misericórdia e a graça do Senhor diz que Ele vai prosperar outra vez. Nós cantamos, tem uma canção que diz, né? Vou prosperar de novo, alguma coisa assim, tem ou não tem? Tem, né? É a promessa de Deus para o seu povo, para aqueles que não forem mortos, aqueles que voltarem para Deus, os humildes. Lembra que Jesus diz lá no capítulo 5, versículo 5 de Mateus: bem-aventurados os humildes, pois eles conhecerão a Deus. Lembra disso? Quem conhece a Deus? Quem é humilde, quem busca a misericórdia e a graça dele, quem se volta para ele, quem não é orgulhoso. Aí nós temos aqui no versículo de número 8, outra condenação para outro povo, os moabitas e os amonitas. Quem eram esses? Eram parentes de Israel, ficavam ao oeste, ou melhor, ao leste. Eram parentes, filhos de Ló, sobrinho de Abraão, que surgiram de relacionamentos incestuosos, que surgiram em virtude da destruição de Sodoma e Gomorra, e viviam num vale fértil aqui. E sempre que eles podiam, eles oprimiam o povo de Israel, o povo de Judá. Diz o texto: o Senhor Todo-Poderoso diz: Deus está falando, eu ouvi os moabitas e os amonitas zombarem do meu povo e o insultarem. Eles se gabaram de que iam conquistar a sua terra. Sabe, meus irmãos, que Deus, Ele nunca parou de ouvir, nem as orações e nem os pecados. Os olhos do Senhor nunca pararam de ver a opressão do seu povo, as atitudes dos ímpios. Nunca. Por mais que às vezes a gente pense sobre isso, eu tenho essa impressão. O próprio Deus está falando, eu ouvi, igual quando Ele falou para Abraão: olha, o clamor de Sodoma e Gomorra chegou até mim. O próprio Deus está falando aqui, não é o profeta. Eu ouvi. Versículo 8. Agora o versículo 9: portanto, eu, o Deus de Israel, juro pela minha vida, que os países de Moabe e Amon vão ser destruídos, como foram as cidades de Sodoma e Gomorra. As terras deles serão um deserto para sempre, ficaram cobertas de espinheiros, haverá poços de sal por toda parte. Os que sobrarem do meu povo levarão embora tudo que pertence aos moabitas e os amonitas, e ficarão com as terras deles. Novamente nós vemos aqui promessa para o povo de Deus, que permanecer fiel. Versículo 10, olha só: é assim que eles serão castigados, pois ficaram o que, amados? O que está escrito aí? Orgulhosos. Ficaram orgulhosos. Quem que vai permanecer, que nós vimos agora há pouco? Os humildes. Sim ou não? Orgulho, qual que é o grande problema do orgulho? O primeiro grande problema do orgulho, ele nos impede de nos arrepender do pecado. O primeiro problema é esse: o orgulho nos impede de nos arrepender do pecado, de confessar o pecado, de expor o pecado. Por isso que a religiosidade, facilmente ela surge, porque a religiosidade, normalmente ela é cheia de rituais, hierarquia, postos, liturgias bonitas, isso tudo para maquiar, isso tudo para esconder algo. Quando o evangelho é muito simples, o evangelho é: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Deus destrói os orgulhosos, a Bíblia diz, mas Ele tem misericórdia dos humildes, amém? Versículo 10, pois ficaram orgulhosos, insultaram o povo do Senhor Todo-Poderoso, e se gabaram de que iam conquistá-lo. Olha só, o Senhor atacará de um modo terrível,
Ele acabará com todos os deuses do mundo. Então todos os povos, cada um no seu próprio país. Olha que promessa maravilhosa. Lembra que Deus sempre, falamos agora há pouco, Deus sempre manifesta, Ele demonstra a graça dEle. Olha o que diz aqui. Então, finalzinho do versículo 11. Ele diz que acabará com todos os deuses do mundo. Então todos os povos, cada um no seu próprio país, aleluia, todos os povos adorarão a Deus. Amém? Ele vai destruir, para que os povos consigam adorá-lo. A graça do Senhor vai alcançar os humildes, os que se arrependem, os que buscam a Ele. Se hoje no Brasil, Mato Grosso do Sul, Nova Andradina, nós estamos louvando, adorando a Deus, o que era inconcebível, tanto que quando se fala de Israel, fala de Moabe, Amon, Etiópia, Egito, é muito estranho para nós, porque é outro continente, outra parte do mundo. Muitos não sabem nem onde fica Israel. Se pegar um mapa, mostra onde está Israel aqui, a pessoa não sabe. Se hoje nós no Brasil podemos louvar a Deus, quem pode louvar a Deus aqui? Diga obrigado, Jesus. Onde estão todos os povos, isso já está acontecendo graças ao Senhor Jesus, amados. Cada um no seu próprio país adorarão a Deus, isso já está acontecendo, amém? Então ele fala contra o povo que estava à direita, contra o povo que estava à esquerda de Israel. Agora ele fala contra o povo que estava no sul de forma rápida. O povo da Etiópia também será morto pela espada de Deus, o Senhor. Simples, curto e direto. Era o ponto conhecido mais ao sul de Israel, de Judá, para mostrar para aquele povo de Judá que o Senhor estava manifestando o juízo dele, manifestaria sobre toda a face da terra. Ele vai dizer agora aqui, em relação ao norte: Deus levantará a mão contra a Assíria, outro povo que não existe mais. Foi um grande império, não existe mais, amados. Não é que há um pouquinho que tem lá e acabou o poder e a glória. Não existe, acabou. Povo que se rebelou contra Deus. A Síria, não é Síria, existe o país da Síria, que também fica ao norte. É a Síria, a Síria. O povo, Deus levantará a mão contra a Síria no norte. Ele destruirá aquele país, acabará com a cidade de Nínive e a deixará sem moradores, como se fosse um deserto onde não existe água. Rebanhos de ovelhas e todo tipo de animais selvagens descansarão na cidade. Coruja, olha só a descrição: corujas pousarão nas ruínas das casas, piarão nas janelas, corvos soltarão gritos nas soleiras das portas. Não vai ter mais ninguém, amado, só bicho lá. Toda a madeira das casas será arrancada. Tudo isso vai acontecer com Nínive. Olha só, olha a descrição da cidade. Leia comigo, por favor. A cidade, vamos ler junto, vamos lá. A cidade, o que era ela? Orgulhosa. Percebe um padrão aí? Quem está percebendo um padrão? Fala para o teu irmão: cuidado com orgulho, meu irmão. Cuidado com orgulho. Há um padrão aqui, amados. Tudo isso, versículo 15, tudo isso vai acontecer com Nínive, a cidade orgulhosa que se gabava do seu poder. Olha o que ela dizia: não há outra cidade tão poderosa como eu. Na verdade aqui, essa tradução ela ficou um pouquinho fraquinha. O texto diz: eu sou e não há ninguém além de mim. Isso é tão blasfemo. Presta atenção nisso. Eu sou e não há ninguém além de mim, é o que Nínive diz aqui. Mas é essa forma que Deus se revela através dos profetas. Várias vezes Ele diz: eu sou e não há ninguém além de mim. Mas essa cidade teve essa capacidade. Agora eu pergunto: será que o homem moderno hoje, ou pós-moderno, né, como se diz, será que a mulher pós-moderna hoje não está vivendo dessa forma, dizendo: eu sou e não há ninguém mais além de mim? Meu corpo, minhas regras, meu direito de ser feliz, eu sou e não há ninguém além de mim.
Será que nós não estamos vivendo dessa forma hoje? Cada vez mais isolados, alienados. Nínive declarou isto. E sabe onde fica Nínive, amados? Procura, você não vai encontrar. O historiador Xenofontes, em 410 a.C., olha só, já em 410 a.C., ele passou por onde seria Nínive. Ele descreve que não tinha nada, só areia. E essa cidade era gigantesca, era uma metrópole. Quando Deus fala que vai acabar, meu irmão, acaba. Não fica pedra sobre pedra. Só os bichos viviam lá. Olha só, e ela vai virar um deserto, e isso aconteceu. E é real, você não vai achar Nínive. O lugar onde moram animais. Quem passar perto vai ficar espantado e horrorizado ao ver tamanha destruição. Quem era Nínive? Nínive era tão importante, olha só que interessante isso, que a Bíblia tem 2 profetas que foram levantados para falar, para pregar exclusivamente para Nínive. Jonas, quem já viu sobre Jonas aqui? E Naum. Quem já ouviu falar de Naum aqui? Naum foi levantado para declarar o juízo de Deus contra Nínive. É um livro bem pequenininho, depois você dá uma lida. Era um povo terrível, sanguinário. A crucificação chegou até a época dos romanos, passando pelos ninivitas. Eles crucificavam, empalavam as pessoas. É tão interessante porque Jonas é levantado por Deus, olha só, presta atenção nisso. Jonas é levantado por Deus para pregar a graça e o arrependimento para Nínive. Eles eram tão terríveis que Jonas falou: não, eu não vou pregar para esse povo. E foge, tenta fugir de Deus. Você sabe a história. Ele pega o navio para o outro lado, tentando chegar, quem sabe, na Espanha, que era o ponto mais extremo conhecido. Mas o navio é encontrado pelo Senhor numa tempestade. Jogam Jonas no mar, o peixe engole Jonas, ele fica ali, clama a Deus 3 dias. Isso é tão verdade, não é história de pescador, que o próprio Jesus diz, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, no ventre do peixe. E se é baleia, se é peixe, tanto faz, porque essa classificação é posterior, né? Discutir isso aí é algo que não tem sentido algum. Mas o fato é que ele ficou, Jesus falou, do jeito que ele ficou no ventre, 3 dias e 3 noites, eu ficarei e o Filho do Homem ficará e ressuscitará. Mas o fato é que depois desse contexto, Jonas vai e prega para Nínive, e Nínive se arrepende. A Bíblia diz que ali haviam mais de 120 mil pessoas. Mais de 120 mil pessoas. Era uma cidade muito grande, muito fortalecida, muito avançada. E a Bíblia diz que todos se arrependeram. Mas como vimos, da mesma forma que Josias clamou arrependimento, a geração seguinte padeceu. E a geração seguinte, aquela dos ninivitas, houve a profecia de Naum específica, houve de Isaías, houve de Jeremias, houve agora de Amós e agora de Sofonias. E o juízo do Senhor veio, porque o juízo do Senhor vem. Uma hora a conta chega. Fala para o teu irmão, uma hora a conta chega. Parece que nada está acontecendo, mas uma hora a conta chega. Ah, você viu lá o casal divorciou do nada. Não existe isso, amados. A pessoa acordou, né, Nilton? A pessoa acorda, eu vou divorciar hoje, não estou bem não. É assim que funciona? Do nada. A pessoa se desviou, está lá no mundão agora, estava na igreja bem, do nada. Não, do nada? Umas coisinhas. Aí, aparentemente, nada está acontecendo. Para Nínive estava tudo certo. Jonas pregou, nos arrependemos. Depois veio Naum, pregou, mas né, tal. Já ouvimos essa conversa antes.
como costumamos dizer, ninguém tropeça em montanha. Você já viu alguém que está caminhando, não vê uma montanha e tropeça nela? Já viu isso? Quem já viu? Não acontece. A gente tropeça em quê? Pedrinha, sim ou não? Tropeça em quininha, sim ou não? E nós ficamos preocupados com as montanhas, esquecemos das pedrinhas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não é à toa. Só que olha só que interessante. O povo de Judá está ouvindo tudo isso. Os nossos vizinhos do leste, nossos vizinhos do oeste, nossos vizinhos do norte, nossos vizinhos do sul. Eu imagino que nessa altura eles já estavam todos com o joelho batendo no outro, com medo já, tremendo. Ou sem noção, tá vendo? A gente é povo de Deus. Esses pagãos aí, esses gentios aí, ó, tem que se lascar mesmo. A gente é de Deus, né? Tá tudo certo. Só que no capítulo 3, o Senhor trará uma mensagem muito clara para aquele povo, assim como falou no capítulo 1. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, é que nós precisamos voltar para Deus. Conforme nós lemos aqui, nada vai nos livrar da ira de Deus. Nada que o homem possa produzir. Nada que o homem, o ser humano, possa fazer. Por isso que Jesus Cristo veio, morreu, se entregou por nós. E devemos buscar o Senhor enquanto ainda é tempo. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías, capítulo 55. Volte na sua Bíblia um pouco, você vai encontrar Isaías. Versículo 1. O Senhor Deus diz: escute os que têm sede, venham beber água. Venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Venham, comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Tudo é pela graça, amém, amados? Cantamos agora há pouco que é pela graça, sim ou não? Sim ou não? Isso aqui, ó, olha que pergunta interessante. Por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão o melhor alimento, terão comidas gostosas. Será que ele está falando só de comida material? Será que é isso? Olha só, escutem-me e venham a mim, prestem atenção, e terão o quê? Terão o quê? Vida nova. Farei uma aliança eterna. Sabe, amados, que aquele que tem sede precisa buscar ao Senhor. Sabe que o orgulhoso, ele é tão orgulhoso que nem sequer admite que tem sede. E nem que tem fome. E muitos buscam em fontes erradas. Jeremias, ele escreve justamente sobre isso. Ele vai escrever: olha, Deus falando para o povo: tenho contra vocês uma seguinte situação. Vocês me abandonaram a fonte de águas vivas. Presta atenção nisso. Olha o que Deus está falando para o seu povo: vocês me abandonaram a fonte de águas vivas, e vocês estão cavando poços onde a água é impura. Quantos de nós estão aí cavando poços para tentar matar a sede? A sede da alma, a sede espiritual, cavando poços, se esforçando tanto, buscando tanto, ao invés de buscar a fonte das águas vivas, que é Jesus. Venham vocês que têm sede. Mas eu quero enfatizar aqui o seguinte, versículo 6.
olha só, procurem a ajuda de Deus, enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor, enquanto Ele está perto. Leia comigo o versículo 7, vamos lá? Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem que tem que voltar para Deus aqui no versículo 7? Quem que tem que mudar de vida? O que você leu? O que está escrito aí? Pessoas perversas, sim ou não? Sim ou não? Agora eu lhe pergunto, quem de nós aqui é perverso? Se você tem dificuldade de entender que você é perverso, já perdeu. Já está errado. Se está me vendo, está errado. Porque esse é o orgulho que nós temos. Esse é o problema. A nossa justiça própria, a nossa imagem distorcida. Naturalmente, isso é automático. Nós lemos as pessoas perversas, não é para mim, continua. Ninguém lê isso aqui e começa a chorar, se arrepender, mudar de vida, porque eu não sou perverso, é o outro. Mas se eu for no outro, ele também não é perverso, porque ele vai dar a versão dele da história. E nunca ninguém é perverso. Isso é tão verdade na nossa cultura maligna, satânica, diabólica, que hoje os filmes, as séries, os desenhos, o vilão, o cara que é do mal, você pode perceber, eles trazem a história que dali a pouco você fala, nossa, coitado, é a versão dele, olha que coisa. E dali a pouco nós estamos torcendo pelo cara. Ao invés dele se arrepender, ao invés de nós torcermos para se arrepender e mudar, nós começamos a torcer por ele, porque ele tem uma história. E assim ninguém mais é perverso. Se ninguém é perverso, quem que precisa mudar? Ninguém. Você percebe a profundidade do engano, da mentira? Nós somos levados a torcer pelo mal, não tem mais mal. Os filmes de ação você está torcendo pelo ladrão. Nas séries, a engenhosidade do cara que vai roubar o banco, a gente está torcendo por ele. Ah, mas porque o sistema, que sistema, meu irmão? Que é errado, que é certo, sim ou não? Deus diz, maldito aquele que chama o que é certo de errado, aquele que chama o que é errado de certo. E é isso que nós vivemos hoje. Aquele povo lá do tempo de Josias, que está ouvindo a palavra de Sofonias, e não só de Sofonias, mas também de Jeremias, vivia dessa forma. Aí eu leio que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver. Eu, religiosão, eu não sou perverso, eu sou bom, eu sou pastor. Sou pastor ou não sou? Sou ou não sou, Ederson? Aí ele concorda comigo. Então eu sou perverso? Lógico que não, eu sou pastor. Vocês que se arrependam, seus perversos. E assim nós andamos, um mais religioso que o outro, um mais bonitão que o outro, um mais orgulhoso que o outro, um mais bem penteado que o outro. Eu não posso me pentear, fico mal na história. Você percebe, meu irmão, que nós precisamos nos arrepender, porque nós somos perversos? Esse era o problema. Jesus conta de dois homens que subiram ao templo para orar. Os dois subiram ao templo para fazer o quê? Para orar. Então os dois estavam aparentemente certos, sim ou não? E os dois começam a orar. E chega lá o cara que já conhecia a cartilha toda, já conhecia todo o contexto ali, e começa a orar, Senhor, obrigado, porque o Senhor é bom. Olha, obrigado, Senhor, porque, olha, eu não mato, eu não roubo, eu devolvo o dízimo, e eu adoro o Senhor. Obrigado, Jesus, porque eu sou bom mesmo. Obrigado, porque eu não sou igual a esse pecador que está aí orando. Obrigado.
A Bíblia diz que o outro que subiu então era pecador. Ele era pecador. Na verdade os dois eram, só que ele sabia que era, o outro não. O outro era ignorante da sua ignorância. Você já viu isso? A pessoa que ignora a sua ignorância. Quando a pessoa diz eu não sei, ela já está um passo à frente, porque ela ignora, aliás, ela sabe o que ela ignora. Agora, o que ignora a sua ignorância é triste, amados. A pessoa não sabe do que está falando e acha que está com a razão. Não sabe, não conhece, mas ele tem um argumento, tem uma falácia, tem um engano, uma mentira. Mas enfim, aí chegou o pecador lá, o que sabia que era o pecador, ele começou a orar, diz que ele nem olhava para cima, e ele batia no peito falando: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou o pecador. E Jesus disse que daqueles dois homens, o primeiro voltou para casa do mesmo jeito que chegou, como muitos fazem, vão fazer hoje, nesse domingo, aqui em Nova Andradina, no Brasil e no mundo. Vão voltar para casa depois do culto da mesma forma que chegou. Mas o segundo, a Bíblia diz que ele voltou para casa justificado. Digam glória a Deus. Amém? Os irmãos já viram que eu não sou pentecostal, mas pode dar um glória a Deus, viu, amados? Amém? Pode dar um aleluia aí, amém? O segundo voltou justificado, amém, amados? Para encerrar, vamos voltar lá para Sofonias capítulo 1, eu quero enfatizar isso, porque volta a dizer, essa é a forma que muitos vivem. Sofonias capítulo 1, Amós já falou a mesma coisa antes dele. Versículo 12 do capítulo 1: naquele dia eu vou pegar lamparinas ou lanternas, a figura que Deus está usando aqui, né, a figura de linguagem, e revistar a cidade de Jerusalém. Olha só, castigarei todos os que estão, como que eles estão? Estão de boa. Os que pensam assim, como que eles pensam? Olha só, o Senhor Deus não vai fazer nada, não vai salvar, nem castigar, está tudo em casa. Trazendo para a linguagem ultramoderna, vai acabar em pizza. Já viu essa expressão? Você viu quem que Deus vai castigar? Esses que estão de boa, tranquilo, fala, vai acabar em pizza isso aí. Isso eu já vi. Essa conversa eu já conheço. Você já viu, meu avô já ouviu isso aí. Deus não faz nenhuma coisa nem outra. Deus está lá no trono dele, a gente está aqui. Quantos de nós vivemos dessa forma, amados? Talvez a gente nunca vai falar isso, mas vivemos dessa forma. Na verdade eu vou continuar aqui na minha, que não vai mudar nada mesmo. Não preciso me arrepender, não preciso mudar, não preciso fazer nada. Quem está entendendo, diga amém. Por isso o Senhor nos diz nessa noite, vamos orar. Olha só, versículo 1. Versículo 1 do capítulo 2. Pense bem e tome juízo. Pense bem e tome juízo. O Senhor está falando para nós. Aí Deus diz: povo sem vergonha, misericórdia. Antes que vocês sejam levados, antes que a ira furiosa venha, antes que o dia do Senhor venha, 3 vezes ele avisa. Leia comigo o versículo 3 bem forte. Voltem para Deus, todos os humildes desse país, todos que obedecem às leis de Deus, façam o que é direito e sejam humildes. Ainda tem um talvez aqui, hein? Fala misericórdia. Misericórdia. Mas glória a Deus, porque, como Pedro escreve, o sangue de Jesus, diga comigo, o sangue de Jesus nos comprou. Se você é dele,
Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Mas veja bem, ouça bem, perceba, preste atenção e tome juízo. A Bíblia diz, aquele que foi comprado. Não é aquele que simpatiza com Jesus, né? O movimento dos simpatizantes de Cristo. Não é quem simpatiza com Jesus. Não é quem sabe ou acredita que Ele existiu. Não é com quem assiste uma série sobre Jesus e acha legal, bonito, olha, esses valores são tradicionais, de direita, eu concordo, olha só. Esses são os valores da família tradicional. Não é isso. Está falando aquele que foi comprado pelo sangue de Jesus. Porque a Bíblia diz, se nós crermos, se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus é o nosso dono, é o nosso Senhor, seremos salvos. Então, o que Deus está dizendo para nós, voltem para mim. Porque lá em Colossenses está escrito que nós estamos escondidos, nós que cremos em Cristo, estamos escondidos em Deus, estamos escondidos em Cristo. Porque a ira do Senhor vem, estaremos escondidos em Cristo. E como eu disse, o próprio nome de Sofonia significa Deus esconde. Fala para o teu irmão, deixa Deus se esconder. Porque quando a praga veio sobre o Egito para matar os primogênitos, na Páscoa, o pessoal estava dentro de casa, escondido, sim ou não? Comendo ovo de chocolate, sim ou não? Vestido de coelhinho, sim ou não? Procurando o ovinho que o coelho escondeu, sim ou não? O povo estava escondido dentro de casa, comendo carneiro assado. Escondido. Não porque estavam dentro de casa, porque os primogênitos também estavam dentro de casa, sim ou não? Porque foi à meia-noite. Mas estavam escondidos, porque na porta da casa, presta atenção nisso, na porta da casa havia o quê? Fala comigo, sangue do Cordeiro. E hoje não é diferente. Se você estiver debaixo da graça do sangue do Cordeiro, comprado pelo sangue do Cordeiro, a ira do Senhor, o dia do Senhor não te alcançará. Amém? Amém? Se coloque em pé para nós orarmos. Feche os seus olhos, se arrependa nessa noite. Entregue a sua vida a Ele.